E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com, falando do seu canal no YouTube. A dica de hoje é muito interessante, porque eu gostaria de utilizar dois advérbios, lately e recently, juntamente com a estrutura do presente perfeito utilizando o verbo to be, para que possamos observar uma diferença. Muitas vezes os alunos questionam: puxa, professor, eu tenho uma certa dúvida, não é? Ao utilizar a estrutura I have been, certo? Portanto, eu vou colocar duas situações utilizando os dois advérbios para que possamos entender melhor o que está acontecendo. Prestem bem atenção. A primeira frase é esta aqui: I have been sick lately. Tá? A segunda frase: I have been sick recently. Tudo bem? Portanto, vamos explicar a primeira oração. Ao falarmos I have been sick lately, lately significa ultimamente. Quando dizemos I have been sick, podemos traduzir da seguinte forma: eu tenho estado doente ou eu estive doente. Tá? Em inglês não muda, mas você vai perceber que a mudança se encontra no advérbio. Portanto, ao falarmos I have been sick lately, podemos dizer que eu tenho estado doente ultimamente. Porque falar assim, ó, eu estive doente ultimamente, não. Eu tenho estado doente ultimamente. Então, I've been sick lately significa que você ainda se encontra doente, certo? Interessante. Agora presta bem atenção. Ao falarmos I have been sick recently, você não vai falar assim: eu tenho estado doente recentemente. Não. Você vai dizer: eu estive doente recentemente. Significa que você não está mais doente. Então, você percebe claramente que eu não alterei a estrutura, né, do presente perfeito em relação ao verbo to be. Eu simplesmente trabalhei o advérbio. E o advérbio fez a diferença na compreensão do português. É interessantíssimo isso. Porque, ao falarmos I've been sick lately, afirmamos que tenho estado doente ultimamente. Ao falarmos I've been sick recently, estive doente recentemente. Percebe? Então, é muito interessante conhecermos a língua portuguesa e também, claro, a língua inglesa, fazendo sempre o comparativo para que possamos ser entendidos por quem não fala a língua portuguesa. Nos próximos vídeos, eu quero exemplificar cada vez mais para que possamos aumentar o nosso domínio da língua inglesa, sempre fazendo o comparativo da língua portuguesa. Eu sou Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com, falando do seu canal no YouTube.